Oi, pessoal. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a radiciação com números racionais. Tá? Esse assunto de radiciação, raiz quadrada, a gente já estudou em anos anteriores. A gente vai aprofundar um pouquinho mais esse ano, tá bem? Então vamos relembrar aqui, de início, o cálculo da raiz quadrada, tá? Então, a raiz quadrada de um número não negativo é um número que também não é negativo e que elevado ao quadrado resulta em A. O que isso quer dizer, gente? Quando a gente tem uma raiz quadrada de um número, a gente está procurando o número que foi elevado ao quadrado e que deu aquele valor que está lá dentro da raiz. É isso que ele está dizendo aqui. Então, a raiz quadrada de A vai ser B se ocorrer o quê? Se quando eu elevar B ao quadrado, o resultado é o valor de A, que é o que está dentro da raiz. Não é isso? Lembrando aqui que nem A e nem B podem ser negativos. Por quê? Porque a gente não consegue encontrar raiz de número negativo, raiz quadrada de número negativo, né? Que a gente está falando de raiz quadrada. Porque quando eu elevo um número ao quadrado, o número é sempre, o resultado de elevar um número ao quadrado é sempre positivo. Então, ele está dizendo aqui que A e B são maiores ou iguais a zero. Vamos relembrar aqui algumas coisas, né? Por exemplo, a raiz quadrada de 625. Essa raiz vai ser igual a 25, porque, pois 25 ao quadrado dá 625. Ou seja, 25 vezes 25 vai dar 625. Aí, gente, no caso aqui, essas raízes são raízes exatas, né? Porque a gente vai falar mais na frente, 625 é um número quadrado perfeito, que ele é obtido a partir de um número que foi elevado ao quadrado. Mas aí, quando eu faço a raiz quadrada de 40, não existe um número inteiro que é elevado ao quadrado de 40. Por quê? O que eu sei? Quando eu elevo 6 ao quadrado, o resultado é 36. Quando eu elevo o 7 ao quadrado, o resultado é 49. Então, 40 está aqui, entre 36 e 49. Então, o resultado dessa raiz nem vai ser 6, nem vai ser 7. Vai ser um número que está entre 6 e 7, tá? Aí, ó, o que é que eu tenho aqui? 40 é mais próximo do 36, né? Do que do 49. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer essa raiz por aproximação. Eu vou pegar um número, já que eu sei que 6 ao quadrado dá 36 e que 7 ao quadrado é 49, eu vou pegar um número que está entre 6 e 7, que não pode ser inteiro, né? Vai ser um número decimal, um número com vírgula. Então, eu vou começar a fazer a análise. Vou pegar o 6,1 e vou elevar ao quadrado. Então, quando eu elevo 6,1 ao quadrado, eu tenho 37,21. Ó, já chegou mais perto de 40. Aí eu vou fazer a mesma coisa agora com 6,2. Vou elevar 6,2 ao quadrado. Então, vocês estão vendo, se eu não tiver uma calculadora, eu vou ter que fazer por tentativa. Fazendo essa análise aqui aproximada. 6,2 ao quadrado vai dar 38,44. Aí, ó, já chegou mais perto de 40. Então, vou aumentar mais a primeira casa decimal. Vou fazer 6,3 elevado ao quadrado. Aí, 6,3 ao quadrado vai dar 39,69. Ó, já chegou bem perto do 40. Aí eu vou ainda aumentar para ver o que é que acontece. Vou calcular o quadrado de 6,4.
Aí 6,4 ao quadrado já dá 40,96. Depois já passou de 40, né? Então, o que é que eu observo? Eu observo que a minha raiz de 40 vai estar entre esses dois valores aqui. Entre o 39,64, né? O 40 ele está entre esses dois valores. Então, a raiz dele vai estar entre 6,3 e 6,4. Aí eu posso fazer mais uma aproximação, agora para a segunda casa decimal, porque aqui eu só trabalhei com a primeira. Eu posso pegar aqui, ó, 6,3 e acrescentar mais uma casa decimal, para ir aumentando. 6,31 ao quadrado. Aí isso aqui vai dar 39,8161. Aí eu vou fazer, já ver que eu já consegui uma aproximação aqui para a parte decimal, mas melhor, já está mais próximo do 40. Então vou aumentar mais essa segunda casa decimal, vou calcular 6,32. Isso aqui agora é elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar 39,9424. Então, ver que já está mais próximo do 40 do que quando eu fiz o 6,31 ao quadrado. Aí eu vou aproximar mais uma vez, para ver como é que se comporta. 6,33 agora ao quadrado. 6,33 vai dar 40,0689. Opa, já passou de 40, né? Se eu for analisar aqui, o que mais se aproxima do 40 é 6,32 ao quadrado, certo? Então, eu posso dizer, então, logo, por aproximação, né? Eu consigo identificar que a raiz quadrada de 40 é aproximadamente igual a 6,32. Por quê? Pois 6,32 ao quadrado é igual a 39,9424, que é quando a gente faz uma aproximação, né? Aproximadamente 40 aí. Se a gente fizer a aproximação dessas casas decimais aqui, tá certo? Então, essa é uma forma da gente calcular uma raiz quando a gente não tem um número quadrado perfeito dentro dela. Ou seja, quando essa raiz, esse número aqui, não é o número inteiro que foi elevado ao quadrado. Esse número que está dentro da raiz. Então, e se a gente não tiver uma calculadora, né? Se a gente tiver uma calculadora em mãos, a gente pode calcular isso mais facilmente. Mas, em algumas situações, a gente precisa encontrar essa raiz aproximada, lembrando aqui, porque eu poderia fazer uma aproximação ainda para a terceira casa decimal, para a quarta casa decimal, e encontrar uma aproximação ainda melhor para essa raiz de 40, tá certo? Então, para que a gente está lembrando isso aqui? Isso aqui, gente, a gente vai trabalhar agora, né, com raízes de números racionais, ou seja, vai aparecer agora dentro da raiz frações e números decimais. E a gente vai precisar trabalhar, saber calcular essas raízes, tá? E agora a gente está trabalhando com números racionais.
vamos para esse exemplo dessas raízes de números, raízes quadradas de números racionais. Então, quando eu tenho a raiz quadrada de uma fração, eu posso reescrever essa raiz única como sendo a raiz do numerador e a raiz do denominador. Então, eu fico com o seguinte. Aqui eu fico com raiz quadrada de 9 sobre a raiz quadrada de 4. Então, antes eu tinha a raiz quadrada de 9 quartos e eu separei em duas raízes. Por que eu fiz isso? A radiciação como a potenciação, elas têm uma propriedade, né, que permite que a gente faça essa distribuição. No caso aqui, eu passei a raiz para o numerador e a raiz para o denominador. E dessa forma eu consigo calcular separadamente, né? Eu consigo calcular a raiz de 9, que eu já sei, é a raiz quadrada de 4. Então, a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 ao quadrado dá 9. E a raiz quadrada de 4 é 2, que é 2 ao quadrado dá 4. Então, a raiz quadrada de 9 quartos é igual a 3 meios, tá certo? Aí a gente vem para o número decimal, número na forma decimal. Aqui a gente tem um número na forma, a raiz de um número na forma de fração, um número fracionário. E aqui a gente tem um número na forma decimal, que a gente quer calcular a raiz quadrada dele. Então, eu vou usar aquilo que eu já aprendi em anos anteriores. Eu sei que esse número decimal, eu posso escrever ele como sendo uma fração, tá? Uma fração decimal, ou seja, o denominador é um múltiplo de 10. É 10, é 100, é 1000, né? Então, o que é que acontece? Para a gente lembrar aqui. 0,9, eu vou colocar aqui. 0,09 é a mesma coisa que o 9. A gente pega esse número, coloca ele no numerador sem a vírgula. Então, esses dois zeros aqui da frente vão sumir. E o denominador vai ser 1 seguido da quantidade de zeros igual à quantidade de casas decimais. Aqui eu tenho duas casas decimais, então aqui eu vou ter 2 zeros. É isso? Então, quando eu dividir 9 por 100, eu vou ter o resultado 0,09. Ou 0,09 escrito na forma de fração é igual a 9 centésimos. Então, eu vou substituir esse 0,09 aqui dentro da raiz por essa fração aí, 9 centésimos. E vou fazer o que eu fiz aqui no caso, no exemplo anterior, separar a raiz do numerador e a raiz do denominador. Então, raiz de 9 sobre a raiz de 100. Isso aqui eu sei calcular. Raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz quadrada de 100 é 10. Aí, gente, isso aqui também é uma fração decimal. Porque quando eu divido 3 por 10, o resultado vai ser 0,3. Então, a raiz quadrada de 0,09 é 0,3. Porque 0,3 ao quadrado vai dar 0,09. E a última raiz aqui do exemplo, a raiz do número 0,0144. Então, do mesmo jeito que eu fiz para o caso anterior, eu vou escrever isso aqui como sendo a raiz de uma fração, onde o numerador vai ser o número 144 e o denominador vai ser o 1, com quantos zeros? Com 4 zeros, porque aqui ó, tem 4 casas decimais, então aqui vai ser 4 zeros. Então, do mesmo jeito, a gente separa a raiz do numerador, a raiz de 144, e a raiz do denominador, a raiz de 10.000. A raiz de 144 é 12.
porque 12 ao quadrado dá 144. E a raiz de 10.000 é 100, porque 100 ao quadrado é 100 vezes 100, que vai dar 10.000. Isso aqui eu divido 12 por 100 para transformar em número decimal novamente, certo? Quem não lembra, gente, ó, 12 sobre 100, a forma rápida da gente fazer, coloco 12 e anda com a vírgula duas casas decimais. Então, a vírgula vai andar para a esquerda, duas casas decimais. Ela está aqui, ó, no 12. Ela vai andar duas casas decimais. Ela vai parar aqui e eu completo com zero na frente, 0,12. Então, tem o resultado da raiz quadrada de 0,0144, certo? Então, agora a gente já sabe calcular a raiz de números na forma de fração ou na forma decimal. Vamos falar agora um pouco sobre números quadrados perfeitos, tá? Que eu já falei lá no começo, né? Então, o número natural, ele é quadrado perfeito sempre que ele for o resultado de um quadrado de um número natural. O que é isso quer dizer? Quando eu pego um número natural e elevo esse número ao quadrado, tá? O resultado vai ser o que a gente chama de um quadrado perfeito. Aqui embaixo a gente tem uma tabelinha. 0 é quadrado perfeito, por quê? Porque ele é o resultado de 0 elevado ao quadrado. Então, 0 elevado ao quadrado dá 0. 1 é o quadrado perfeito? É. Por quê? Porque ele é o resultado de 1 ao quadrado. 4 é um quadrado perfeito? Sim. Por quê? Porque ele é o resultado de 2 ao quadrado. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei um número natural, elevei ao quadrado e o resultado é o que a gente chama de número quadrado perfeito, certo? Então, 9 é outro quadrado perfeito, 49, 64, 81 e 100, tá? Então, gente, essa coluna aqui da minha tabela, ela está indicando o resultado de uma potenciação de um número que foi elevado ao quadrado, tá? Não é esse número que foi elevado ao quadrado, não. Ele é o resultado. Esses números aqui que estão destacados, eles são resultados de uma potenciação onde eu peguei um número natural, elevei ao quadrado e obtive, então, esses valores aqui. Certo? Por isso que a gente chama de números quadrados perfeitos, que são resultados de números que foram elevados ao quadrado. E o que é que a gente tem aqui nessa outra coluna? Que todo número que é quadrado perfeito, a gente consegue encontrar a raiz quadrada dele facilmente. Por quê? Porque a potenciação, a potência de expoente 2 e a raiz quadrada, elas são operações inversas. Então, quando eu pego aqui, ó, raiz quadrada de 4, eu estou procurando o número que foi elevado ao quadrado, que deu 4. Tá aqui, ó, 2. 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Certo? Raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 ao quadrado dá 1. Raiz quadrada de 0 é 0, porque 0 ao quadrado dá 0. Raiz quadrada de 9 é 3. Aí segue. Raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada de 64 é 8. Raiz quadrada de 81 é 9. E raiz quadrada de 100 é 10. Esses são os quadrados perfeitos e as raízes quadradas desses números até o 100. Depois do 100 existem outros, tá? Mas esses aqui são as que a gente usa com mais comumente, né? Não quer dizer que não exista mais, existe. Aí é uma observação. Quando o número ele não é quadrado perfeito, a gente não vai conseguir calcular a raiz dele dessa forma fácil.
Então, a gente vai ter que usar ou aquela primeira ideia de fazendo a raiz por aproximação, ou a gente pode usar um outro recurso, que é o que a gente chama de decomposição em fatores primos, para verificar tanto se o número é quadrado perfeito, como para encontrar a raiz quadrada dele, tá? Vamos ver isso agora. Então, decomposição em fatores primos. Lembra lá quando a gente calculava o MMC, calculava o MDC do número, que a gente fazia a decomposição em fatores primos de números, né, que a gente queria trabalhar. No caso aqui, a gente vai fazer a decomposição desses números que estão aqui nos exemplos, para verificar primeiro, se esses números são quadrados perfeitos, e depois verificar se a gente consegue encontrar a raiz quadrada deles, tá? Então, primeiro exemplo aqui, a gente tem para verificar se o número 484 é um quadrado perfeito. Então, eu vou começar fazendo a decomposição. Vou escrever aqui o 484 e vou começar a fazer as divisões sucessivas por números primos, começando sempre pelo menor primo possível. Como esse 484 é par, então eu consigo começar fazendo a divisão por 2. 484 dividido por 2 dá 242. Continua sendo par, então eu ainda continuo fazendo por 2 a divisão. 242 por 2 dá 121. Opa, 121 não é par, então não posso mais por 2, tá? Também não posso por 3. E se vou fazendo o teste por 5 também não. Esse 121 ele só pode ser dividido por 11, que é outro número primo. Porque 121 é o resultado de 11 vezes 11. Então, quando eu divido 121 por 11, vai dar 11, que também é um primo e só pode ser dividido por ele mesmo. Então, 11 dividido por 11 vai dar 1. A gente terminou nossa decomposição. Aí, o que é que a gente observa aqui, ó? Que o 2, ele aparece duas vezes. Então, a gente pode escrever isso aqui como 2 ao quadrado, né? Porque a gente vai escrever o 484 como uma multiplicação de 2 vezes 2 vezes 11 vezes 11. Então, 2 vezes 2 eu posso substituir por 2 ao quadrado e 11 vezes 11 por 11 ao quadrado. Então, 484 pode ser escrito como sendo 2 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. Para que é que isso vai me servir, gente? Na hora que eu for calcular a raiz quadrada, por exemplo, quero calcular a raiz quadrada de 484. Eu não sei o valor exato dessa raiz, mas o que é que eu observo aqui? Na decomposição, todos os fatores, né, têm expoente par. Observa aqui. O 2 tem expoente par e o 11 tem expoente par. Então, quando isso acontece, é porque esse número aqui é um quadrado perfeito. Toda vez que os expoentes da decomposição, todos os expoentes dos fatores forem pares, forem expoentes pares, é porque o número que está aqui dentro é quadrado perfeito. Então, quando eu for encontrar a raiz desse número, eu sei que esse número vai ter uma raiz exata, tá certo? E eu vou usar essa decomposição também para encontrar a raiz, sem precisar fazer aquele cálculo por aproximação lá do primeiro exemplo que eu mostrei para vocês, lá da raiz de 40. Então, o que é que acontece aqui? O 484 eu vou reescrever ele dentro da raiz como sendo a multiplicação de 2 ao quadrado vezes o 11 ao quadrado, certo? E essas duas raízes eu vou separar essa raiz toda aqui da multiplicação de duas potências, eu vou separar em duas raízes. A primeira raiz vai ser a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 11 ao quadrado.
Gente, 2 ao quadrado é 4, né? Então, raiz de 2 ao quadrado é raiz de 4. E 11 ao quadrado é 121. Isso aqui é raiz de 121. Essas raízes são fáceis de a gente calcular, tá? Aí, observa aqui, ó. Desculpa. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 121 é 11. Então, calculei essas raízes e eliminei a radiciação da minha expressão. Então, eu fiquei o quê? Com a raiz de 484 como sendo o produto de 2 vezes 11. Isso aqui dá igual a 22. Então, 22 é a raiz de 484. Vê que já foi bem mais fácil da gente calcular, utilizando a decomposição, né? Essa raiz que a gente não conhecia. Aí outra coisa que eu quero destacar aqui, ó. Observa, gente, que dentro da raiz, quando eu separei aqui, eu fiquei com a raiz de um número, raiz quadrada de um número elevado ao quadrado. Então, olha o que saiu da raiz. O 2. E olha o que saiu dessa raiz aqui, o 11. O resultado dessa raiz de um número elevado ao quadrado. A gente pode observar que a potenciação de 2 e a raiz quadrada, elas se anularam. Porque são operações inversas, tá? O que foi que eu fiz aqui? Eu peguei, elevei um número ao quadrado e calculei a raiz dele. Então, 11 ao quadrado dá 121 e raiz de 121 é 11. Então, eu estou fazendo aqui, aplicando operações inversas. Eu elevo o número ao quadrado, depois eu tiro a raiz, extraio a raiz quadrada dele. Então, o resultado vai ser o próprio número que está na base. Essas operações aqui, elas vão se anular. Então, na hora que eu ver isso aqui, que acontecer isso, raiz quadrada de um número que está dentro da raiz elevado ao quadrado, eu já posso eliminar essa raiz, essa potência, e tirar o número já de dentro da raiz, sem precisar fazer cálculo. Então, eu poderia vir dessa parte aqui de cima, já encontrando esses valores aqui embaixo, certo? Vamos para esse outro exemplo, para verificar se o número 300 é um quadrado perfeito e se possível calcular a raiz dele. Então, vou começar fazendo a decomposição do 300. De novo. Começa fazendo as divisões por números primos. O 300 é par, eu consigo dividir por 2, que vai dar 150. 150 é par, consigo fazer divisão por 2, vai dar 75. Aí 75 eu não consigo mais dividir por 2, mas eu consigo dividir por 3. 3 vezes 25 dá 75. Então, 75 dividido por 3 vai dar 25. Aí, 25 eu não consigo mais dividir por 3. Eu só consigo dividir por 5. Que vai dar 5. 5 dividido por 5. Né? 5 é primo, ele só divide por ele mesmo, vai dar 1. Então, a nossa decomposição está feita aqui. Aí, ó, o que a gente observa aqui? 2 vezes 2, vezes o 3, vezes 5, vezes 5. Então, o 2 aparece aqui, a multiplicação 2 vezes 2, que eu posso escrever como 2 ao quadrado. E o 5 também aparece como multiplicação 5 vezes 5. Posso escrever como 5 ao quadrado. Já o 3, ele não aparece duas vezes. Então, esse 3 ele não vai aparecer com expoente par. Na hora que eu for escrever o 300 como na forma decomposta dele, vai aparecer 2 ao quadrado vezes o 3 vezes o 5 ao quadrado. Aí, gente, ó, o que eu falei nesse exemplo anterior. Esse expoente é par, esse expoente é par, mas o 3 não tem expoente par. Então,
quando isso acontece, esse número aqui não é quadrado perfeito, tá? Nesse caso aqui, 484 é quadrado perfeito. Que era o que a gente estava querendo verificar. Mas nesse caso aqui, do 300, o 300 não é quadrado perfeito. Certo? Por quê? Porque esse 3 aqui aparece na multiplicação sem um expoente par. Então, precisa que todos os fatores da decomposição tenham expoente par. Senão o número não vai ser quadrado perfeito. Agora vamos encontrar a raiz de 300. Né? Usando essa decomposição, é possível a gente calcular essa raiz. Certo? Então, raiz de 300, eu vou escrever então como sendo a raiz de 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. De novo, vou separar isso nas raízes dos produtos, tá? No produto das raízes. Então, raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 3 vezes a raiz de 5 ao quadrado. Aí, gente, olha o que a gente fez no que eu falei para vocês no exemplo anterior. Eu tenho a raiz quadrada de um número ao quadrado. Então, esse aqui, ó, vai se anular. Aqui, de novo, a mesma coisa. Raiz quadrada de 5 ao quadrado. Então, essa raiz e essa potência vão se anular. Vai sobrar aqui a raiz de 2 ao quadrado, vai sair o 2. Por quê? 2 ao quadrado vai dar 4, a raiz de 4 é 2. Vezes a raiz de 3, que eu não consigo calcular agora, tá? Porque eu não posso eliminar isso, né, da raiz agora. E a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Então, 5 ao quadrado é 25, raiz de 25 é 5. Então, sai só o 5. Vou só reordenar isso aqui. 2 vezes 5 vezes a raiz de 3. Para ficar mais fácil, porque agora esse 2 vezes 5 eu posso calcular. Tá? Substituir pela multiplicação. Então, a raiz de 300... Deixa eu colocar aqui. Vai ser 2 vezes 5, que é 10, vezes a raiz de 3. Olha, gente, essa raiz aqui, raiz de 3, ela não é uma raiz exata. Por quê? Porque a gente não encontra um número inteiro que é elevado ao quadrado de 3. Não é isso? E esse número aqui é infinito. Se a gente for fazer aquelas divisões, aquelas aproximações, o cálculo da raiz por aproximação, né, a gente vai ver que a gente vai encontrar várias casas decimais para esse número e não vai chegar no resultado final. Então, a gente vai parar e deixar a nossa raiz 300, que não é um quadrado perfeito, certo? Dessa forma aqui, que é a multiplicação. A gente fez uma decomposição, conseguiu eliminar uma parte desse número para fora da raiz, mas a gente fica com um número aqui que é uma raiz de um número primo. Essa raiz de número primo, mesmo por decomposição ou por aproximação, essa raiz aqui não vai ser exata. Decomposição a gente não vai conseguir, porque decompor 3 não vai conseguir. É primo já, né? Só é divisível por ele mesmo. Então, a gente vai deixar o resultado dessa nossa raiz de 300 dessa forma. 10 vezes a raiz de 3, certo? É melhor do que substituir o raiz de 3 por um número que é infinito. Porque vai ficar bem complicada essa aproximação.
certo? A escrita a gente prefere deixar dessa forma, como uma multiplicação de um número por uma raiz. Então, gente, essa aula a gente falou de raízes, né? Mais sobre raízes quadradas e trabalhou com as raízes de números racionais. Além disso, a gente falou também sobre os números quadrados perfeitos, como encontrar a raiz desses números quadrados perfeitos e também como identificar se o número é ou não quadrado perfeito, fazendo a decomposição deles em fatores primos. E nos exemplos aí do último slide, a gente viu que quando o número é quadrado perfeito, eu consigo encontrar a raiz exata dele, né? Depois que eu faço a decomposição, eu consigo encontrar a raiz exata. Mas um número, quando não é quadrado perfeito, eu não consigo encontrar uma raiz exata dele. Porque não existe nenhum número inteiro que elevado ao quadrado dê aquele valor, né? Então, fica agora alguns exercícios para vocês fazerem, certo? Tem umas orientações para que vocês copiem também no caderno de vocês. E estou à disposição para que vocês entrem em contato para tirar dúvidas, tá bem? Bons estudos aí e até a próxima aula, pessoal.